dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, hein? Aula de geografia, pra gente fechar bem a semana, tá? Uma aula novinha hoje, a unidade 3, tá? Na unidade 3, nós vamos aprender a população brasileira. Vocês já pensaram como que a população brasileira tem tantas características diferentes de pessoas? Existe uma história atrás disso. Então, ó, a formação do povo brasileiro, como que tudo começou? Então nós vamos lá na história descobrir como foi o começo dessa formação desse povo brasileiro que a gente conhece, que nós moramos nele, que é o nosso Brasil, tá bom? Tudo deu início aos índios, gente. Eles foram os primeiros habitantes que estavam aqui no Brasil antes dos portugueses. Eles eram felizes, eles cuidavam bem da natureza, tinha uma cultura muito boa, eram tranquilos aqui e cuidavam muito bem das nossas terras. De repente, chegou os portugueses, a mando de Dom João VI, tá? Ele comandava lá na Europa as tropas para vir para cá, né, em navios, para chegar. Quando chegaram aqui em 1500, tá? Os portugueses, que também são europeus, que é lá da Europa, a Portugal, chegaram aqui tranquilo, querendo conhecer as terras. E quem estava aqui? Os índios. Então os índios já dominavam, já eram donos das nossas terras. Chegaram aqui, só que eles queriam conhecer o que tinha na terra, eles queriam se apropriar da terra. Então, o que aconteceu? Devido à inocência dos índios, eles faziam troca, eles davam um pente europeu para os índios, enquanto os índios não davam ouro para eles. Então, eles estavam gostando dessa troca. E os índios, por inocência, gostavam de conhecer coisas diferentes também, né? Um pente, um copo, aquelas vestimentas. Então para os índios também era novo isso. Então eles faziam essa troca, os índios eram felizes. Só que os europeus não tinham essa boa intenção, só queria realmente conhecer. Então eles estavam começando a conhecer e começaram agora obrigar os índios a trazer mais ouro, queriam identificar onde tinha ouro nessa terra. Então eles começaram a agir com força contra os índios. Os índios, por sua vez, tadinhos, não gostaram dessa nova posição dos europeus, dos portugueses, que obrigavam eles a pegar ouro, pegar as coisas da terra, trabalhar. Então os índios ficavam e trouxe o que também lá da Europa? A gripe. E muitos índios morreram com a gripe, porque eles não tinham essa imunidade, né? Então os europeus trouxeram gripe para os índios, muitos morreram, e eles eram forçados a trabalhar, muitos não aguentavam também, muitos fugiam, e acabou a vida feliz dos índios quando os europeus chegaram aqui no Brasil. Aí o que aconteceu? Os índios também tinham resistência, fugiam, não queriam trabalhar, morriam mediante a gripe, e estava acabando a mão de obra de trabalho. Então o que aconteceu? Eles foram lá para a África e foram trazer negros, os negros de lá, para trabalhar aqui no Brasil. Então, quando chegaram na África, os negros eram mercadorias, eles compravam os negros. Então, eles vinham forçados em navios negreiros para cá, para o Brasil. Morriam muitos no caminho, coitados, porque era precário, o navio não tinha alimentação direito, eles dormiam em cima do outro. Então, era muito difícil a vida dos negros afrodescendentes. Quando chegaram aqui no Brasil, mais ou menos em 1539, eles começaram a trabalhar nas lavouras, começaram a trabalhar na parte da agricultura, a cultivar também as sementinhas para plantação, trabalhar na parte de engenho, que eles tinham que moer cana para fazer o caldo da cana, para virar açúcar, né? Então eles trabalhavam demais isso, e também eles tiveram resistência, eles eram contra essa situação. Então muitos também fugiam, muitos lutavam também, né? Porque não aceitava essa posição de trabalho como escravo, de ser chicoteado, ser maltratado, sendo que eles também eram seres humanos, são seres humanos, né? Então eles também fugiam, muitos morriam, né? E houve também casos desses fugitivos criarem um quilombo. O quilombo o que é? É uma pequena aldeia no meio da floresta,
que eles se juntavam, os fugitivos escravos, para lá formar a sua própria aldeia. Então teve uma aldeia muito famosa que foi o Quilombo dos Palmares, que fica em Alagoas, tá? Onde o líder era Zumbi, você já conhece a história, né? Que ele lutou para a causa e acabou sendo morto, e tem até uma data de comemoração da morte de Zumbi também dentro do nosso calendário. Então a formação praticamente do povo brasileiro é indígenas, os portugueses que vieram da Europa, que são europeus também, os dois é a mesma coisa, e os negros. Então, com essa mistura desses dois, a gente deu o nome de miscigenação, ou seja, eles começaram a se misturar, começaram a ter relacionamento entre si, entre eles mesmos, todos esses problemas, com essas dificuldades, essa resistência, fugas e trabalhos forçados, eles começaram a se relacionar entre si, né? Então, olha só como foi a relação, ó. Cafuso. O índio começou a se relacionar com o negro e formou o cafuso, tá? Então, índios se gostou de um negro, uma índia, né? E se relacionaram e formou uma família. O mulato, os europeus, que são os portugueses, mas os africanos também se relacionaram, né? E formaram famílias. E o caboclo, que é o índio mais o branco, tá? Então, quando eles tiveram essa relação entre si, esse bom relacionamento, formando-se família, a gente dá o nome de mistura de raça, ou seja, miscigenação. É uma mistura que teve entre índio, portugueses e negros, onde teve a formação do nosso povo brasileiro que nós temos aqui hoje, né? Quando a gente vê tanta gente na rua, com tantas pessoas diferentes, com traços diferentes, a gente vê que é uma mistura de raças aí, né? E a origem mesmo foi índio, portugueses e negros. Essa foi a mistura original. Depois houve outros europeus que vieram para cá também, da China, né? E tudo mais. E se vocês perguntar para o papai e para a mamãe, vocês vão ver que tem índio na família, tem afrodescendente, tem português, italiano. Então, existe essa mistura de etnias na nossa família mesmo. Na minha também tem. Na minha família tem também negros, tem também afrodescendentes, tem indígenas. Então, existe uma mistura que faz o quê? A formação do povo brasileiro. Então, dentro dessa formação, dentro do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, a gente utiliza algumas palavras, algumas cultura indígena e muito afrodescendente dos negros, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu peguei algumas palavrinhas que a gente usa, que é indígena. O mingau, carioca, e canjica e pipoca. Isso tem várias outras palavras que a gente usa no nosso dia a dia, que a origem é o quê? Indígena, tá? E aqui nós temos também outra palavrinha, que é vieram da África. Caçula, cafuné, dengo, tem também aquela capoeira, né? Que os negros faziam também, que era uma luta, que eu até falei pra vocês em sala de aula, que eles criaram essa luta de capoeira, para o quê? Para fazer para se defender contra os seus agressores, contra os seus donos. Então eles faziam esse tipo de dança, mas era uma forma de defesa para eles se defender contra essa escravidão, né? A escravidão acabou em 1888, durou 300 anos de escravidão no Brasil, mas a partir dessa data acabou com isso, né? Então se tornaram livres. E houve essa mistura de raças também, mediante a parte de liberdade dos negros e tudo mais. Então, isso aqui está tudo presente no livro de geografia de vocês, na página 155, 156 e 157. Vocês vão fazer a leitura dessas páginas, tá? Tem tudo a ver com o que a professora falou agora. E lá também tem uma pesquisa. Vocês vão pesquisar para mim 2 tipos de grupos. O grupo indígena e grupo africano. Vocês vão pesquisar para mim palavras, danças, alimentação, música, tudo relacionado a essas duas culturas, tá bom? Vocês vão mandar foto e vão, lá tem até um cartaz para fazer, tá? Então vocês vão montar para mim no cartaz
seria em grupo, mas como a gente estamos nesse momento de pandemia, não dá para sair nem fazer grupo, então vocês vão fazer no individual mesmo, tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, semana que vem nós vamos estar juntinho, né? Se Deus quiser, a gente vai estar tirando essas dúvidas também, online. Beijo, tchau!